Dia 30 de novembro, domingo, estou gravando esse vídeo para falar sobre a semana que começa amanhã, né? Começa também o mês de dezembro, dia 1º de dezembro. E eu vim aqui falar sobre a lua cheia em Gêmeos, né? Uma lua cheia muito interessante, visto, né, o ambiente que a gente vive, com informação, né, e narrativas de todas as maneiras, de todas as formas sendo criadas. Então a gente está com Sol em Sagitário. Sol em Sagitário vai lembrar, né, do arquétipo de Sagitário, que é buscar a verdade, né, buscar o significado das coisas, né, e aí tendo a Lua como contraparte aí, sendo uma espécie de distribuindo, né, um leque de opções, um leque de situações e informações diferentes, né. Não preciso falar muito aqui sobre isso, mas vocês devem conviver aí com a polarização, com as pessoas muito engajadas, né, seguindo a sua linha de pensamento, e sempre levando em consideração, né, a disputa, o conflito com o contrário, né, que a gente se habituou a chamar de polarização. Então eu poderia falar, né, eu gostaria de falar aqui que essa lua cheia é a lua do ensino, né, a lua daquela relação que existe entre o professor e o aluno, né, entre o mestre e o discípulo, entre alguém que tem curiosidade, Gêmeos, e alguém que tem experiência, Sagitário, né? Mas isso vai ficar, né, muitas vezes em segundo plano, porque a gente hoje tem essas discussões partidárias aí, né, em primeiro plano. A Lua forma essa lua cheia ali no dia 4, aproximadamente 9 horas da noite, né, São Paulo. Mas antes de formar essa lua cheia, a Lua faz oposição, né, para Mercúrio, que ele já saiu da retrogradação, mas ele está em Escorpião, né? Essa Lua faz uma oposição para Mercúrio, uma Lua em Touro oposta a Mercúrio e Escorpião. Então é uma possibilidade de a gente saber, ou de a gente tentar, né, reciclar alguma coisa, mas existe um certo apego às coisas que a gente tem, um certo apego àquilo que a gente, né, construiu. Depois essa Lua, ela faz uma conjunção com Urano ali também nos últimos graus de Touro, que ali isso deve acontecer ali na quarta-feira, né, dia 3, então a Lua faz uma conjunção com esse Urano, e seria muito bom que a gente tivesse ideias criativas de, né, gerar recurso, né, gerar renda, gerar trabalho. Mas com esse Mercúrio muito próximo ali, né, se opondo, né, a tanto a Lua como a Urano, eu acho que, pegando o cenário que a gente já está vendo, Banco Master e outros, assim, o mundo político, né, ligado com o Banco Master e com fraude bancária, eu acho que tem muito mais a ver com escândalos acontecendo aí nesse campo político, jurídico, financeiro. E aí, né, chega na quinta-feira, aproximadamente ali às 9 da noite, a Lua forma, né, uma lua cheia, que é a oposição com o Sol. Como eu disse para vocês, gostaria muito que fosse a lua do ensino, né, do aprender e ensinar, né, do quanto eu gosto de aprender, o quanto eu gosto como eu tenho curiosidade em conhecer coisas diferentes, cenários, possibilidades diferentes. Lua em Gêmeos, e
o quanto talvez existam pessoas dispostas a ensinar, né, que é o Sol ali em Sagitário. Então esse é o cenário, um cenário tenso, principalmente quando a gente pensa na comunicação, né, e na fala, quando a gente pensa também que antes de acontecer a Lua, a gente tem oposições ali acontecendo no eixo Touro-Escorpião. Então esse é o cenário da semana. A Lua vai, depois de Gêmeos, ela vai entrar em Câncer, né? E lá no final de semana ela vai fazer conjunção com Júpiter, vai apoiar um grande trígono, né, de Júpiter em Câncer, Mercúrio ainda, né, em Escorpião, no finalzinho de Escorpião, e aquela conjunção Netuno, né, Saturno em Peixes. Então esse grande trígono, né, esse triângulo que se forma no céu, ele demonstra facilidade em lidar com esses arquétipos, né, de Câncer, Escorpião e Peixes. Ele já se formou e tá, né, mudam alguns astros, né, mas ele está sempre forte no céu. E eu já disse aqui para vocês que para mim é uma boa possibilidade, né, de pessoas que têm capacidade de cuidar, Câncer, capacidade de entender, né, e de gerar empatia, Peixes, e capacidade de curar, Escorpião. Então, agora com essa finalização, né, desse Mercúrio passando no finalzinho ali de Escorpião, esse grande trígono vai se dissipar, vai ficar só o trígono, né, entre Júpiter e a conjunção Saturno-Netuno, que ainda é bastante positiva. Então, isso falando da Lua, né, e o que eu poderia acrescentar aqui, né, hoje eu dei uma olhada, né, no movimento dos astros aí para os próximos meses, e eu acho que eu vou começar a fazer uma pequena série aqui, né, falando aí sobre a evolução desses signos: Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, né, e Peixes. Eu já fiz isso no passado, eu vou fazer novamente. Por que eu vou fazer isso? Porque hoje a Vênus já está em Sagitário, então a gente tem Vênus em Sagitário, Sol, né, em Marte. A Vênus, nesse momento, uma velocidade um pouco maior, então a Vênus, assim, devagar, ela vai se aproximando, né? Ela tem uma velocidade nesse momento maior, então ela vai se aproximando do Sol. O Sol está se aproximando de Marte, né? E a Vênus também está se aproximando dos dois, né? Então, a gente tem a razão, né? A visão da consciência solar. O planeta que fala sobre o masculino, Marte, e o planeta que fala sobre o feminino, Vênus, todos no signo Sagitário. Então, na minha visão, é uma baita de uma oportunidade para encontrar, né, esses potenciais, né, e esse encontro do masculino com o feminino dentro do arquétipo de Sagitário, né? Então, por exemplo, Marte em Sagitário é o cara que gosta de se movimentar. Eu já falei até para vocês aqui que, para mim, a visão de fair play, né, de jogo limpo, né, jogo justo, para mim é uma visão sagitariana, né, porque Áries é muito competitivo, Leão é muito competitivo, mas Sagitário consegue levar, né, essa competitividade de uma forma mais, não sei se a palavra é justa, mas talvez a palavra seja mais, sabe perder, né, e sabe ganhar, sabe perder,
entende esse processo de uma forma mais fácil, né, mais leve. E a Vênus em Sagitário indica aquele gosto, né, que a gente tem pelo conhecimento, pelo saber mais, por conhecer mais, por entender o porquê das coisas, por conhecer culturas diferentes, por conhecer possibilidades diferentes, né? O Sol ali no meio vai falar sobre o nosso, né, o que está, assim, o que está, assim, os elementos, né, o arquétipo de Sagitário tá com a luz, né, tá iluminado, então você vai se permitir enxergar essas possibilidades sagitarianas. E tudo isso está junto e misturado. E como eu disse, a Vênus, nesse momento, uma velocidade maior, vai se aproximando do Sol, né, do Sol e de Marte. E ela vai encontrar com esse Sol e esse Marte lá no comecinho de janeiro, quando ela fizer conjunção, né, com esse Sol e esse Marte, só que em Capricórnio, né? Então, só esse movimento que esses astros estão fazendo, eles já demonstram que a gente precisa entender, né, essa transição Sagitário-Capricórnio. E essa transição Sagitário-Capricórnio fala sobre responsabilidade, né? Porque Sagitário é muito bem-humorado, muito comunicativo, muito piadista, gosta de, né, tá sempre tirando sarro, tentando trazer algum tipo de diversão. E às vezes, né, tem aquela síndrome de Peter Pan, né, aquele que nunca amadurece, né? E essa transição de Sagitário para Capricórnio fala exatamente sobre isso, né? Você se lança ao mundo, você aprende N coisas diferentes, você vai atrás de um conhecimento, né? E quando você volta, você precisa pegar tudo isso que você aprendeu e aplicar na vida prática e construir algo sólido, né? Capricórnio. Então esse momento aqui, esse final de ano, começo de 2026, né? Lógico que o ano novo astrológico é lá dia 21 de março de 2026, mas eu vejo que esse movimento dos astros traz para esse ano de 2025 uma espécie de uma jornada, né? Uma jornada de talvez finalização de algo. A gente está nesse momento se aproximando do cume, né, da montanha, subindo, né, cada um está vivendo aí, talvez está subindo a sua montanha pessoal. Provavelmente ali em janeiro esse cume pode ser alcançado ou pode ser pelo menos vislumbrado, né? Depois tem alguns desafios aí, né, que todos esses astros vão passar ali, inclusive Mercúrio, né? Mercúrio também vai pegar essa onda aí, também vai fazer esse trenzinho aí, né? De todo mundo junto em Sagitário, todo mundo junto em Capricórnio, depois todo mundo junto em Aquário, passando em cima de Plutão. E aí a gente vai ter que lidar com esse Plutão, né? A gente vai ter que lidar com o poder, né? E com o renascimento, né? O poder do renascimento, e isso está em Aquário, então é o poder do renascimento da nossa capacidade de pensar. Talvez a gente tenha que fazer mudanças, né, na nossa capacidade de pensar, mas isso vai também trazer um certo poder. Então é muita coisa que eu acho que dá para a gente falar bastante, e eu acho que tudo isso é uma preparação para o ano que vem, um ano que promete muito, né? Porque a gente vai ter vários planetas, né, importantes em signos, né, positivos, né, de viés positivo. A gente vai ter Júpiter em Leão, a gente vai ter o próprio Saturno e Netuno em Áries, a gente vai ter o Plutão em Aquário,
né? Urano em Gêmeos, então ano que vem promete, né? Promete muita movimentação, muita coisa acontecendo, muita movimentação, muitas possibilidades, muitas portas se abrindo, né? E eu acho que esse finalzinho de ano ele tem a ver com essa uma espécie de uma finalização de algo, né? Eu acho que tem a ver com essa retrogradação também de Saturno e Netuno no finalzinho de Peixes, né? É um outro nível de energia quando eles voltarem para Áries. Eu falei bastante, né, da entrada de Saturno em Áries, que para mim é o começo de uma nova era, né? Uma nova era no sentido daquilo que a gente, na vida pessoal de cada um, né, é um teste da coragem, né, de cada um. Você tem realmente coragem, né? Você vai ser realmente corajoso de se colocar em movimento. Eu falei disso bastante, vou voltar a falar sobre isso, né? É o assunto também do começo do ano. Então, acho que 2026 tem muitas promessas, tem um mundo de possibilidades. Por mais que o cenário esteja ruim, político, jurídico, financeiramente, 2026 promete muito. E esse finalzinho de ano eu acho que vai também trazer possibilidades para a gente se colocar no mundo como alguém que, né, aquela frasezinha de César, né? Vini, vidi, viti. Vim, vi e venci. Eu acho que essa é a tônica. Para mim já é essa tônica, né? Eu já, vendo esse cenário, para mim, já coloquei essa frase na minha cabeça, né? Mas eu acho que cada um aí vai ter possibilidade de trabalhar na sua vida pessoal, né? Como eu disse, a gente tem que se colocar à disposição, né? Para que as coisas aconteçam, né? Então, você tem que, né? Você vem, primeiro você tem que ter a coragem de vir, né? Muitas vezes, né? As pessoas também se fecham os olhos, não querem ver a verdade, né? Então, você também tem coragem para ver, né? E aí fica a coragem de lutar e vencer. Eu acho que essa é a frase que eu já coloquei na minha agenda e espero que vocês pensem sobre ela, porque eu acho que tudo agora, daqui para 2026, vai pedir que a gente tenha algum nível de coragem, né, e algum nível de força mesmo, né, para não desistir, né, quando as coisas ficarem difíceis. Né? Lembrando que tem ali uma conjunção de Marte e Plutão ali também no começo do ano, que deve ser bastante explosiva. Mas vai ter conjunção de Sol com Plutão, de Vênus com Plutão, com Mercúrio com Plutão. Então, é como eu disse, né? Também é uma oportunidade de a gente entender o poder do nosso pensamento, né? E talvez a gente tenha, para fazer isso, a gente tenha que mudar alguma coisa do pensamento, né? Mas acho que eu falei muita coisa hoje, falei muito corrido, falei muita coisa, mas a gente vai destrinchando esses assuntos aí daqui pro ano que vem. Então, uma boa semana, um abraço, tchau.